Isaías capítulo 38. Amém? Nós vamos ler todo o capítulo. Obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. E diz assim, versículo 1 de Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de mim, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. E isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus. Assim, recuou o sol 10 graus pelos graus que tinham andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que de tear me cortara. Desde a manhã até a noite me acharás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim auxiliava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, como estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastos sobre a chaga, e sarará. Até aqui. Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Te bendizemos pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua palavra. Fala, pois, aos nossos corações, instrua-nos, alimenta-nos, ó Senhor, porque nós necessitamos da tua provisão, precisamos daquele pão que o Senhor nos dá a cada dia. Assim, ó Pai, fale aos nossos corações, segundo o teu Espírito,
em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós acabamos de ler um texto que fala a respeito da cura do rei Ezequias. Ezequias era rei em Judá, um homem estritamente temente a Deus, um homem que durante o seu reinado buscou restaurar o culto ao Senhor, um homem que tinha em seu coração um amor pela obra do Senhor, um cuidado, um zelo pela casa do Senhor. E este homem, ele está nesse período aqui que acabamos de ler, ele estava enfermo, e uma enfermidade grave, muito séria, e ele vem e ele é visitado pelo profeta Isaías, que lhe dá a notícia de que ele se preparasse, porque iria morrer. Então o profeta veio para dizer: olha, você não vai ser curado, você vai morrer. Esse homem, totalmente dedicado ao Senhor, que tinha o seu coração na obra do Senhor, ainda numa idade jovem, ele estava em torno de 38 para 39 anos de idade, não tinha filhos, pelo menos o que os textos nos mostram é que provavelmente ele ainda não tinha filhos. E se agora ele não sararia, se a partir de agora os seus dias já estariam se findando, também estaria terminando uma linhagem. Ele, como descendente de Davi, não teria sucessor, consequentemente o trono seria ocupado por outra pessoa, não alguém da linhagem direta, ali não aquele que efetivamente deveria assumir o trono. Isaías fala: olha, prepara a sua casa porque você vai morrer, ajeita, resolva os últimos negócios, porque já era, acabou para você. E esse homem, à medida que o profeta fala isso e sai, ele vai orar, ele vai para o seu quarto, vira-se para a parede, aliás, vai para o seu quarto, é uma maneira de falar, porque provavelmente ali ele já estava, dependendo da gravidade da doença, ele se vira para a parede, e ele ora ao Senhor, e ele chora. E Isaías ainda não tinha nem deixado o palácio, quando o Senhor fala para ele: olha, volta lá, e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele, e também percebi as lágrimas, e diga a ele que ele ainda tem mais 15 anos, que ele ainda vai viver por mais 15 anos. Esse texto, ele é muito tremendo, e depois leia novamente em sua casa, mas aí você em casa, aproveite para ler os textos que são paralelos a ele, que também nos ensina muito, que lá em 2 Reis, no capítulo 20, 2 Reis, capítulo 20, e 2 Crônicas, no capítulo 32, a partir do versículo 24, fala exatamente a respeito do mesmo assunto, só que traz outros detalhes, e estes textos se completam. Mas nós optamos por ler em Isaías, porque aqui tem esse cântico que ao final o rei faz. Então disso, apresentado o contexto onde se dá, né, esse acontecimento, nós poderemos marcar 5 pontos que são importantes. O primeiro, que diz respeito à doença mortal. O segundo, a respeito da súplica desesperada do rei. O terceiro é uma promessa animadora. O quarto, uma participação humana. E o quinto é o objetivo principal. Então, o primeiro deles, que é a doença mortal. Ezequias estava realmente já à beira da morte. Fala que havia uma chaga, uma ferida, um tumor, algo ali que já estava muito agravado, e que em razão disso ele iria morrer.
Amados, são muitas pessoas que hoje estão enfrentando enfermidade. Talvez você, não nessa gravidade, mas talvez você esteja passando por algum momento difícil, de enfermidade, de dor, algo que está tirando a sua paz. Talvez você que está acompanhando pelas redes sociais esteja vivendo algo semelhante. Talvez realmente não no estado como estava o rei Ezequias, mas algo que tem afetado a sua saúde, que tem tirado a sua paz. Aqui o rei, ele estava num estado gravíssimo, uma doença que estava tirando a sua vida, uma doença terminal. Mas nós podemos também transportar isso, esse mesmo caso, para outras questões da vida, porque talvez você não esteja enfrentando uma enfermidade, mas na sua casa as coisas não estão bem. Talvez todos estejam fisicamente saudáveis, mas só que o relacionamento na família está morrendo. Talvez você esteja bem, mas haja algum familiar que está se perdendo nesse mundo, e que você olha e você percebe que aos poucos ele está perdendo a sua vida, porque a vida dele está sendo ceifada pelo inimigo. Ou então você olha para outras questões, a sua carreira de repente, e você percebe que está tudo fracassando, naufragando. São várias as mortes possíveis. A morte física é uma delas, mas há outras mortes, morte de relacionamentos, morte do amor, morte da alegria. E quantas pessoas estão vivendo assim, definhando, em estado terminal, porque não tem alegria, não tem paz. Então a morte não é só quando nós deixamos de respirar, não é apenas quando nosso cérebro para de funcionar, porque há muitas pessoas que estão mortas no pecado, mortas no jugo, sob o jugo do inimigo, e não tem vida, não tem alegria. Então esse texto nós podemos, com cuidado, aplicar também às nossas vidas, se algo nas nossas vidas está perdendo o brilho. Talvez seja o seu relacionamento com o Senhor que está morrendo. Talvez aos poucos foi esfriando, e uma pequena feridinha se abriu, e ela foi aumentando, e você perdendo o relacionamento com Deus. Você continuou talvez vindo aos cultos, mas não tem mais aquela alegria de estar na presença do Senhor, porque espiritualmente, aos poucos, você está morrendo. Então o rei, ele recebeu essa notícia: você vai morrer. E quantas são as pessoas que estão morrendo? Estão morrendo de várias maneiras. Mas só que o segundo ponto é que ele faz uma oração, uma súplica desesperada. O rei Ezequias, quando ele recebe a notícia, ele não se revolta contra Deus. Ele não chega e fala: Senhor, como é que é isso? Como é que eu vou morrer? Sempre te servi, fui um rei dedicado a restaurar o culto ao Senhor, não posso morrer. Não é isso que ele faz. Ele se vira para a parede, ele chora, ele fala: Senhor, lembra que eu sempre te servi. Senhor, lembra que eu sempre tive prazer em estar em tua presença. Ele está falando isso: Senhor, lembra de mim. E ele faz essa oração, e quando depois a gente lê o cântico dele, por isso que eu fiz questão que na sequência a gente lesse o cântico ali que ele entoou, aí a gente compreende um pouco mais em profundidade essa oração.
Porque em certo momento ele vem aqui e fala: Senhor, olha só, aqueles que vão à sepultura não podem te louvar, aqueles que morrem, eles não podem te adorar, e eu quero continuar te adorando na terra dos viventes, e eu confio, ó Senhor, que o Senhor vai fazer segundo o teu propósito. Então ele se apresenta assim, ele fala: Senhor, eu te sirvo, eu sou teu servo, e o meu prazer é estar em tua presença. É isso que ele está dizendo. Angustiado, é lógico, era um homem, coração ali rasgando, mas ele fala isto. Então ele não bate no peito e fala: o Senhor não pode me matar. Ele não está dizendo isto. Então ele vai de uma maneira humilde, ele vai de uma maneira extraordinária, e com humildade ele fala ao Senhor. Os versículos 18 e 19 mostram isso. Olha só: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Amados, então ele fala: Senhor, o meu prazer é te adorar, estar em tua presença, e o Senhor tem visto isso, então ele rasga o seu coração, ele chora, porque é isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus, ao ponto de que podemos nos derramar diante dele, chorar, abrir o nosso coração, sem reserva. É você e Deus, do seu jeito, falando para Ele aquilo que você está sentindo, sem esconder nada, sendo autêntico, sendo verdadeiro. E é isso que Deus espera de nós, que nós nos apresentemos a Ele de uma maneira transparente, mostrando exatamente quem nós somos, deixando claro os nossos erros, as nossas falhas, mas mostrando também o nosso coração, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. Então, diante disso, diante dessa oração que ele faz, ele recebe uma promessa. Então, logo na sequência, o profeta volta e fala: olha, vai morrer não? Ainda não. Você ainda vai viver por mais 15 anos. Mas não é só isso. Não é só viver mais 15 anos. Você vai viver bem. Porque eu não vou deixar que os inimigos venham e tomem a cidade. Eu não vou deixar que os inimigos te vençam. Então não só viverá, como você vai ter vitórias. Não só viverá, como você terá segurança. Não só viverá, mas você também terá paz. Isso é prosperidade, amados. Não é apenas viver, é viver bem. Então você não pode se limitar a respirar, a ter batimentos cardíacos, não. Você tem que viver bem, e Deus quer você para isso. Ele quer que você viva em plenitude, com alegria, com paz. Que no seu coração haja paz, haja alegria. E se você não está vivendo isso, se você ainda não está vivendo isso, se a sua situação não é essa, fala: Senhor, eu preciso viver de verdade, intensamente, completamente. Eu preciso disso. Na minha casa eu quero que haja alegria, eu quero que haja paz, entendimento. Senhor, eu não quero mais sentir esse vazio que eu sinto, essa amargura, esse desejo de morte. Quantas pessoas estão desejando a morte? Quantas pessoas não têm alegria de viver? Quantas pessoas estão apenas passando pela terra, sem significado nenhum? Nós não fomos chamados para isso, amados. O Senhor disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Então não é só viver, é viver de maneira abundante. O que Deus quer para nós é que nós sejamos felizes.
E se você não é feliz, você tem que buscar a felicidade. Mas a verdadeira felicidade, não vai pensando que é aquilo que o mundo prega. E tem muita gente se enganando, acha que ser feliz é estar numa roda de amigos, fazendo festa. Porque depois que termina a festinha, depois que todo mundo tomou umas e outras, volta o mesmo vazio. A mesma coisa. Isso não é felicidade, isso não completa. Isso não completa. Nós fomos chamados para que a gente viva em paz, em alegria, em felicidade. Você foi chamado para ser feliz. E o Evangelho, ele fala sobre felicidade. E a felicidade independe de qualquer outra circunstância. Então ele pede pela vida e Deus dá mais do que a vida. Ele pede pela cura e Deus dá mais do que a cura. Deus dá proteção, Deus dá paz. E a palavra diz em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então Efésios 3, versículo 20, fala que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus, Ele não se limita a dar aquilo que você pede, Ele vai além, em maior abundância ainda, vai além daquilo que você pede, vai além daquilo que você pensa. Aquilo que Deus tem para você, vai muito além, você ainda não imaginou. Os seus olhos ainda não viram aquilo que Deus tem para você. Seus ouvidos ainda não ouviram aquilo que Ele tem para você. No seu coração você nunca conseguiu imaginar. Você nunca conseguiu entender. Por isso, não venda aquilo que Deus tem para você. Não troque aquilo que Deus tem para você por aquilo que o mundo oferece. Para os rapazes que foram levados para a Babilônia, havia um banquete à disposição, banquete consagrado a ídolos. Mas aqueles jovens, eles falam: não, isso está no livro de Daniel, não, a gente não vai comer essas coisas não. Nós não vamos comer aquilo que é consagrado aos ídolos. Então nos dê as coisas mais simples, nos dê os vegetais. E Deus os honrou. Então vai ter momentos na sua vida que vão aparecer várias ofertas, banquetes, trazendo para os nossos dias maravilhosos churrascos oferecidos pelo inimigo. A carne, nossa carne, o nosso coração às vezes fala: poxa, se eu for só uma vez. Mas não, nos mantenhamos firmes, falando: Senhor, a minha carne se inclina para isso, mas só que o meu espírito, ele precisa de Ti. A minha alma, Senhor, ela está vacilando, mas eu sei que o meu melhor lugar é em Tua presença, então eu não vou abrir mão. O que Deus tem para você é muito, vai além de qualquer coisa, não vale a pena abrir mão. E nós vimos também que houve uma atuação humana, porque o profeta fala para ele: olha, faça uma pasta de figo e ponha sobre a ferida, para sarar. Amados, Deus tem poder para curar instantaneamente, sem precisar de qualquer coisa? Sim ou não? Sim. Deus poderia dizer para o profeta: ó, fala para ele que está curado, e acabou, e pronto, ele sair dali já pulando. Não, mas houve ainda um processo. Tiveram que preparar uma pasta feita com as folhas de figo, colocaram, esperou, teve um processo, levou um tempo, levou dias,
até se recuperar por completo. Isso mostra que Deus, ele tem os meios dele, os métodos dele. Não cabe a você questionar. O importante é que ele faça. Como? Eu não sei como vai ser, mas do jeito que o Senhor fizer, eu quero. Amém? E assim é. Então é por isso, amados, que nós, em várias situações, nós vamos aos médicos. Isso é falta de fé. Não é falta de fé, porque Deus usa os médicos. Sim. Mas e o médico que eu vou, ele nem acredita em Deus. Coitado dele, mas ele é instrumento nas mãos de Deus do mesmo jeito, querendo ou não. Então, e tanto é isso que na faculdade, a Faculdade Francesa de Cirurgiões, está escrito na entrada: eu cobri suas feridas, Deus o curou. Ou seja, aquilo que os médicos fazem é uma atuação profissional, mas quem cura efetivamente é Deus. Porque quantas vezes você já viu pessoas que tomaram o remédio que era prescrito certinho e não resolveu e morreu? Porque é Deus quem cura. Nós acreditamos que Deus usa a ciência. Claro, nós acreditamos na ciência. Foi Deus quem capacitou o homem para isso. Foi Deus que deu sabedoria ao homem para isto. Mas nós continuamos acreditando que a resposta final vem de Deus. E é justamente por isso que há situações em que os médicos dizem: não tem mais jeito, e daqui a pouco a pessoa se recupera. Aí vem um incrédulo para dizer: o diagnóstico estava errado, erro médico no diagnóstico inicial. Deus, ele não está limitado a resultado de exames. Deus não está limitado às coisas humanas. Ele faz, porque ele é Deus. E assim nós acreditamos também que há problemas que as pessoas enfrentam, que os psicólogos podem ajudar. Nós sabemos também que homens e mulheres de Deus, pastores e os demais servos, eles podem ser usados por Deus para tratar as pessoas, para ajudar as pessoas que estão passando por algum conflito. Então fique atento, porque muitas vezes Deus põe pessoas para falar contigo, porque Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar o seu coração, e você tem que estar atento a isso. É Deus agindo. Eu sei que muitas vezes você é chamado a atenção em alguns pontos, alguns comportamentos seus podem ser questionados, e não cabe a você, pelo menos não seria inteligente da sua parte, simplesmente se chatear com isto, mas que você abra os seus ouvidos e o seu coração, porque enquanto você estiver sendo repreendido pelos seus erros, quer dizer que Deus está investindo em você. Porque se Ele não te amasse, Ele deixava você simplesmente ir e ser destruído pelo inimigo. Mas por nos amar, Ele constantemente vai nos constranger, vai mostrar: olha, você está errado. Para que você pare, reflita e diga: Senhor, eu errei. Mas obrigado por me mostrar. Obrigado por não me deixar morrer. Obrigado por me atrair. E por final, o principal resultado. Amados, o principal resultado desse texto que nós acabamos de ler não foi a cura do rei. Não foi. O texto tem como epígrafe, tem como título a cura de Ezequias. Mas a cura foi algo secundário. Exatamente isso. Vamos ver o versículo 17. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Opa, espera aí, coisa contraditória. Será se não erraram na hora de transcrever? Não, Ezequias, ele diz o seguinte: olha, eu passei por isso para que no final eu tivesse paz, para que ao final eu tivesse algo que eu
não tinha em plenitude. Apesar do relacionamento dele com Deus, ele reconhece aqui que a partir dessa experiência, ele passou a viver algo novo. Então, o objetivo principal de tudo isso não era apenas a cura dele, não era apenas a cura da enfermidade. Da mesma forma que nós não podemos ter como meta apenas curar o nosso corpo, resolver os nossos problemas, sair de situações embaraçosas. Não. Porque aqui o que houve de maior ganho para Ezequias foi maior intimidade com o Senhor. Foi que isso o aproximou ainda mais do Senhor. E isso nos faz lembrar de Jó. Jó, depois de tudo que ele sofreu, de tudo que ele passou, de todo o sofrimento, no final ele fala: olha, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tenho um outro nível de intimidade com Ele. Então as situações, às vezes elas complicam para nós, não para finalizar nisso, mas para que a gente dê um passo além, passe a confiar mais no Senhor. Se você algum dia já foi curado fisicamente pelo Senhor, eu tenho certeza que você acredita em cura. Talvez antes você nem acreditasse, ou talvez você viu alguém, não foi contigo, mas você viu um familiar que foi curado de maneira extraordinária pelo Senhor, e eu tenho certeza que você acredita em cura. Se você já passou por uma depressão, já sofreu ali psicologicamente, eu tenho certeza que hoje você olha e fala: olha como Deus cuida de mim. Você tem uma outra visão. Mas se você se apegar a isso, se apegar simplesmente àquela situação, como alguns fazem, e batem no peito e falam: não, eu tenho depressão, e se agarra nela e segura, e faz questão de carregar para o túmulo. Amados, não estou dizendo aqui que depressão é para você falar: não, acabou e pronto, sai. Não, eu sei que é algo sério, que precisa de cuidados, mas o que eu estou dizendo é que o seu Deus, Ele tem poder para mudar qualquer quadro, mas para isso você tem que ter fé. O que não pode é você ter um diagnóstico e falar: é isso aí mesmo, estou morrendo. Ezequias, ele recebeu o parecer, vai morrer, e ele não se apegou a isto, ficou chorando: eu vou morrer, está tudo acabado, a minha vida não vale nada, não presto, e etc. Não, ele falou: Senhor, vamos conversar, eu não quero isso para mim, eu quero viver bem. Então qualquer situação, amados, se na sua casa não há paz, você fala: Senhor, eu não quero isso. Faz o quê? Abandona a família, vai constituir outra? Não, fala: Senhor, eu quero a minha família em paz, eu quero a minha casa com alegria, aquilo que a gente já ministrou aqui na escola dominical. Mas para isso você tem que querer, suplique, clame, chore, fala: Senhor, eu quero viver o extraordinário do Senhor. Como é que Ele vai fazer? Aí cabe a Ele. Nós não temos como conhecer a mente do Senhor. Lá em Romanos, no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, fala justamente isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem é você? Vamos parafrasear. Quem é você para querer dizer a Deus como as coisas têm que ser feitas? Ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas algo é certo: Ele tem todo o poder para fazer, e para Ele não há limites. O mesmo Deus que curou o rei Ezequias e deu a ele outros 15 anos de vida, e foi nesse período dos outros 15 anos que ele teve filho, viveu algo abundante, viveu riquezas, viveu de uma maneira esplêndida. Lá em 2 Reis fala a respeito disso, falou que as riquezas que foram acumuladas naquele período foram muitas, porque ele não viveu apenas 15 anos, mas ele viveu bem 15 anos.
e milhares de anos depois nós estamos falando a respeito dele. Então que possamos nós aprender algo a respeito. Então, se você necessita de cura, o nosso Deus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Mas Ele não cura só o corpo, Ele também cura a alma. Mas o nosso Deus não é apenas o Deus que cura, é o Deus que salva. É o Deus que salva e tira a pessoa da condenação para que ela possa viver um dia na glória, na presença dEle. É que transforma um nada, um ninguém, em servo do Senhor, em sacerdote real, em nação santa, em povo adquirido. Foi para isso que Ele nos chamou, para que a gente viva o extraordinário. O nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus dono do ouro e da prata. Então para Ele não há limites. Então para Deus não há limitações. Mas para isso é necessário que você queira viver o extraordinário. Não se limite apenas em viver. Não queira apenas ter pulsação. Queira viver de maneira extraordinária. Vamos orar. Se você porventura está precisando de uma intervenção de Deus em alguma dessas áreas, apresente agora ao Senhor. Ou, se não para você, para outra pessoa, você vai falar: Senhor, eu apresento fulano de tal, eu estou intercedendo por fulano, estou intercedendo por cicrano, porque precisa disso, precisa de cura, precisa de libertação. Ou se é pela sua casa: Senhor, meu casamento está assim, assim, estou apresentando ao Senhor agora, eu quero viver de maneira extraordinária. Senhor, nós damos graça, te louvamos e bendizemos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai, e reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, para ti não há limites, não há impossível, ó Pai, porque determinando o Senhor, quem impedirá? E agora, ó Senhor, nós apresentamos a Ti cada causa que um dos Teus filhos aqui ou em casa está apresentando agora, Pai. Senhor, aqueles que necessitam de cura, que possam ver o milagre do Senhor, que possam ver a cura sendo realizada de maneira extraordinária. Independente de diagnóstico, independente de qualquer coisa, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, e determinando o Senhor, nada pode impedir, ó Pai. Senhor, aqueles que precisam que a sua alma seja tocada, seja curada, porque está vivendo de uma maneira inferior, depressiva, triste, ó Pai, nós pedimos agora que o Senhor esteja dando alegria, renovando, ó Pai, trazendo alegria de viver, mostrando, ó Pai, que essa pessoa ainda terá muito para usufruir em Tua presença, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, se são relacionamentos, ó Pai, se é o casamento que necessita disso, que haja ânimo, ó Pai, que haja acerto, ó Senhor, que o Senhor esteja intervindo de maneira extraordinária. Se é a relação entre pais e filhos, ó Senhor, que o Senhor possa, com o seu poder, mudar esse quadro. Nós cremos, ó Senhor, e como Ezequias, nós nos apresentamos a Ti, porque os mortos não podem Te louvar, ó Pai. Então que nesse lugar, ó Senhor, e as pessoas que estão acompanhando à distância, que tenham no coração a alegria de adorá-lo, de exaltar o Teu nome, ó Senhor, e tenham o prazer em Te servir, e a cada dia queiram mais, ó Pai.
Ó Pai, desperta isso, ó Senhor, e que eles possam ainda viver muitos e muitos dias, louvando e exaltando o Teu santo nome, porque foi para isso que nós fomos criados, para o louvor da Sua glória, ó Pai. E assim nós te pedimos que nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém e amém.